Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 3 de junho, lembrando que junho é o mês em que o Papa nos pede para rezar por todos os migrantes, por todas aquelas pessoas que fugiram da guerra, fugiram da fome, fugiram da violência e de todo tipo de conflito. São muitos os migrantes espalhados pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil temos muitos migrantes vindos de outros países. Que nós tenhamos o coração aberto para acolhê-los. Nós somos, na verdade, um país multiétnico, multicultural. Então nós aprendemos, nós temos sangue de muitas tradições, de muitas culturas na nossa veia. Vieram para cá italianos, alemães, muitos e muitos africanos trazidos no tempo da escravidão. Temos muitos latino-americanos, gente de toda parte, muitos asiáticos, gente de toda parte do mundo. Então que nós, que sempre acolhemos os migrantes, continuemos a acolhê-los bem. O Papa nos pede e pede que oremos pelos migrantes, especialmente por aqueles que são obrigados a deixar as suas terras, os seus países por causa da fome, da violência, da guerra. Hoje a Igreja celebra São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires de Uganda. Pegarei na tua mão. Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlo Lwanga e dirigidas ao jovem Kizito, que morreu com ele, com apenas 14 anos de idade, por ódio à fé. Seu martírio foi compartilhado com outros companheiros, católicos e anglicanos, vítimas das perseguições contra os cristãos, ocorridas em Uganda no final do século XIX. A história destes santos mártires deu-se sob o reinado de Mwanga II, rei de Buganda, hoje parte de Uganda, entre novembro de 1885 e meados de 1886. Carlos pertencia ao clã de Ngabe, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho, proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecidos como Padres Brancos, fundados pelo cardeal Lavigéry. O jovem Lwanga converte-se ao cristianismo e em 1885 foi convocado pelo tribunal para ser prefeito da Sala Real. Desde o início tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. No início, o rei Mwanga, que também foi educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Lwanga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viam o poder do rei comprometido pela força do evangelho, Mwanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederem aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Lwanga foi condenado à morte, junto com outros. No dia seguinte, começaram as primeiras execuções. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o rei decidiu transferi-los para o Palácio Real de Munyoyo, em Namugongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam, com todos os meios, fazer com que renunciassem à sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados em árvores. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos à colina de Namugongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Lwanga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos,
foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, chamado Bruno, disse antes de expirar: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Em 1920, o Papa Bento XV proclamou a beatificação destes mártires. 14 anos depois, em 1934, Pio XI elevou Carlos Luanga a padroeiro da juventude da África cristã. E por fim, São Paulo VI canonizou todo o grupo em 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa Montini, São Paulo VI, quando da sua viagem a Uganda, em 1969, consagrou o altar-mor do santuário de Namugongo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada em 22 pilares, que representam os 22 mártires católicos ugandenses. Em 28 de novembro de 2015, durante sua 11ª viagem apostólica a Uganda, o Papa Francisco celebrou missa no mesmo santuário, após visitar a vizinha igreja anglicana, também dedicada aos mártires do país. Em sua homilia, o Papa Francisco disse: hoje recordamos com gratidão o sacrifício dos mártires ugandenses, cujo testemunho de amor a Cristo e a sua igreja atingiu até os confins da terra. Recordamos também, lembramos os mártires anglicanos, cuja morte por Cristo testemunha o ecumenismo do sangue, vidas assinaladas pelo poder do Espírito Santo, vidas que ainda hoje dão testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu tive a graça de participar de um grande congresso de bispos africanos, os presidentes e secretários de todas as conferências de bispos da África. Tivemos um encontro neste país, Uganda, e tivemos a oportunidade de celebrar nesse lugar, nesse santuário dedicado aos mártires de Uganda. E o santuário é muito bonito. Como foi dito, ele é construído em forma de cabana, imenso. A celebração, o palco, o presbitério, digamos assim, da celebração, fica no meio de um lago. Tem um lago muito grande, as arquibancadas dos lados do lago e o altar bem no centro do lago. Há uma passarela onde se chega ao centro. Uma celebração belíssima, uma celebração encantadora, muito alegre, muito festiva, como são as celebrações na África, com danças, com música, com corais muito bonitos. Foram 10 dias que passamos em Uganda e para mim o ponto alto foi justamente conhecer esse santuário e poder conhecer um pouco a história de todos esses santos que, junto com Carlos Luanga, católicos a maioria e alguns anglicanos, foram martirizados. Eles são muito lembrados e homenageados por toda a África. Na diocese mesmo que eu estava, de Pemba, em Moçambique, nós temos uma paróquia dedicada a São Carlos de Luanga. Os africanos têm muito orgulho desses seus santos mártires e toda a igreja deve ter, porque não negaram a sua fé, não negaram Jesus Cristo, preferiram morrer sem negar a sua fé. São Carlos Luanga e seus companheiros, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.